A paz de Cristo, povo de Deus, que o Pai Celestial abençoe sua vida abundantemente. Estamos em mais um dia de jornada de fé, de crescimento, de aprendizado, e estamos a cada dia mais nos aprofundando na consciência do Evangelho, ou melhor, aprofundando a nossa consciência no Evangelho de Cristo Jesus. Estamos em uma formação espiritual. Cada vez que você medita no Evangelho, na Palavra de Deus, você está entrando no pensamento de Cristo, na mente de Cristo. E esse é o objetivo da reflexão no Evangelho. É para que nós tenhamos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo começa a pensar como Ele, começa a concordar com a sua visão, com o seu pensamento, com a sua forma de agir e de viver a vida. Nós aprendemos com Jesus como viver a vida. A princípio, nós entendemos que a vida é um dom de Deus, e esse dom não pode ser desperdiçado com coisas fúteis, com coisas sem proveito. Nós não podemos desperdiçar o dom da vida com o pecado, com as impurezas deste mundo, com as maldades, com as impiedades. Negativo. Nós temos que aproveitar o dom da vida, fazendo o que é certo, praticando o bem, amando a Deus e amando os nossos semelhantes, o nosso próximo, assim como Cristo nos amou. Se você aplicar o que você está aprendendo nesta jornada de fé na sua vida, então você vai estar pensando como Jesus, vivendo a vida da maneira que Jesus ensinou. Jesus veio a este mundo para nos salvar, e não apenas nos salvar, mas Ele veio ensinar à humanidade o padrão de vida que agrada a Deus, o estilo de vida que agrada a Deus. Ele veio nos ensinar não apenas teoricamente, mas Ele veio nos ensinar com o exemplo. Ele veio fazer a vontade do Pai neste mundo. Jesus provou que é possível vivermos neste mundo em santidade, em obediência ao Pai. É possível nós renunciarmos a nós mesmos e nos submetermos à vontade soberana do Pai. Jesus provou que é possível vencer o maligno, vencer os demônios, vencer o pecado, vencer esse mundo. E Jesus provou isto com o exemplo, não apenas ensinando teoricamente, mas ensinando através do exemplo, através da experiência. Jesus Cristo, Ele teve a experiência humana, Ele viveu em nosso contexto social, Ele foi inserido no mundo e viveu uma vida humana, mortal. E Ele viveu uma vida santa, Ele viveu em santidade, em pureza, em obediência ao Pai, mesmo estando na mesma condição que nós, na condição humana, na condição mortal. Ele foi tentado de todas as formas, assim como nós também somos tentados. A diferença é que Jesus nunca caiu em tentação nenhuma, Ele nunca pecou, Jesus nunca fez nada errado. Ele viveu toda a sua vida, de 33 anos de vida humana neste mundo, em obediência ao Pai. Como que Ele conseguiu isso? Praticando as disciplinas da oração, do jejum. Ele obedecia ao Pai. Ele tinha um pensamento fixo, uma mentalidade fixa na palavra do Pai. Porque quando Jesus foi inserido ao mundo pelo poder do Espírito Santo, já havia o Antigo Testamento, já havia a palavra de Deus escrita. E Jesus se apegou a essa palavra
à palavra do Deus Pai Todo-Poderoso. E foi isso que manteve o Senhor Jesus, o homem Jesus, o homem de Nazaré, o Galileu, de pé, firme e inabalável, porque ele vivia em comunhão com o Pai e ainda hoje vive. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o segundo membro da Santíssima Trindade. Ele sempre viveu em comunhão com o Pai. E Ele nos ensinou que nós também podemos viver em comunhão com Ele. Agora precisamos nos dedicar, assim como Jesus Cristo se dedicou enquanto esteve neste mundo. Jesus provou que é possível o ser humano viver em comunhão com o Pai. Só precisamos nos apegar à palavra de Deus, à palavra do Deus Todo-Poderoso. Palavra essa que se encarnou, que se materializou, que é o próprio Senhor Jesus. Por que Jesus ele era muito ligado à palavra do Pai? Ele ensinava a palavra do Pai, ele ensinava nas sinagogas judaicas, nos templos, ensinava nas ruas, de casa em casa, ele levava o ensinamento da palavra do Pai. Porque Jesus é a própria palavra encarnada, humanizada, a palavra que se materializou e esteve no nosso meio. O Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, é o Verbo. Está escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a própria palavra, é o próprio Verbo. Amém? E Jesus Cristo viveu uma vida dedicada ao Pai, dedicada à palavra do Pai, em obedecer ao Pai. Devemos seguir os passos do Verbo de Deus, da palavra de Deus. Devemos seguir os passos do Senhor Jesus, o Messias, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Viva para Cristo, entregue sua vida para Ele. Aprofunde sua consciência no Evangelho. Eu quero lançar um desafio. A partir de agora, comece a ler os Evangelhos de Cristo Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece a partir de hoje. Acabando esse vídeo, você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o primeiro capítulo de Mateus. Leia, aprofunde sua consciência no Evangelho. Leia Mateus, leia o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Depois leia o livro de Atos dos Apóstolos. Em sequência você vai começar a ler as cartas paulinas, apostólicas do apóstolo Paulo. E você vai ler as cartas de João, de Pedro e de João, e você vai chegar em Apocalipse e você vai perceber a diferença na sua vida espiritual. Está lançado o desafio. Comece a partir de agora a estudar a Bíblia, a estudar o Evangelho de Cristo Jesus, e a sua vida mudará completamente em nome de Cristo Jesus. Você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Leia a palavra, medite na palavra de Deus dia e noite, noite e dia. E você vai viver a vida agradável aos olhos de Deus. Vai viver uma vida que agrada ao Todo-Poderoso, ao Criador do Universo. Amém? Persevere nesta jornada de fé, evolua, cresça. Procure crescer na graça e no conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração? Eu quero pedir perdão a vocês pelo barulho, é que eu estou fazendo um vídeo hoje aqui na igreja e o barulho da rua é muito grande e ecoa aqui no templo da igreja. Mas todos me entenderam? Conseguiram me ouvir perfeitamente? Se sim, me responda aí nos comentários.
se você conseguiu entender tudo o que eu falei aqui no vídeo de hoje. Amém? Espero que o barulho que ecoou aqui no templo não tenha interferido na compreensão do que eu falei aqui no vídeo. Eu espero que você tenha compreendido. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Cristo Jesus, eu entro mais uma vez na presença do Senhor em oração, em mais um dia de jornada de fé. Estamos seguindo em frente, meu Pai. Estamos caminhando em busca de crescimento, em busca de maturação, de desenvolvimento espiritual. O Senhor é a nossa força, é a nossa luz. E nós queremos nos aprofundar cada vez mais no Evangelho, na compreensão da verdade. E queremos viver para a Tua glória. Queremos viver uma vida agradável aos Teus olhos. E nós sabemos que o exemplo a ser seguido é Jesus. Devemos seguir os passos de Jesus, caminhar nos moldes do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que venhamos seguir este caminho, esta jornada de santidade, de amor, de fé, uma jornada de aprendizado, de crescimento espiritual. Meu Pai, abençoe a todos os meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora, que todos sejam abençoados e livres de todo o pecado, de toda culpa e de toda maldição. Em nome de Jesus, meu Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Estaremos juntos novamente, refletindo na palavra de Deus, no Evangelho e orando amanhã ao meio-dia. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Glória somente a Deus.